Que a paz e que a graça de nosso único Senhor e Salvador, nosso Rei Yeshua HaMashiach e seu Pai, o grandioso Deus, seja com todos vocês. Vamos apresentar para vocês uma bonita ilustração bíblica que nos ajuda a entender muitas coisas profundas. Hoje iremos falar sobre a oliveira de Deus. Vocês já ouviram falar sobre a oliveira de Deus? Hoje vamos aprender o que significa a oliveira de Deus dentro do contexto bíblico. E poderemos entender exatamente o que o apóstolo Paulo, Shaul, estava falando em Romanos capítulo 11. Para entendermos bem este conceito de oliveira, temos que recorrer aos profetas, ao Antigo Testamento, pois é nele em que o apóstolo Paulo tirou a ideia de oliveira. Vamos iniciar aqui fazendo uma breve abordagem do texto em que vamos considerar hoje como base e os outros que vão ser de apoio, que vai nos ajudar a entender melhor o que o apóstolo Paulo falou sobre a oliveira. Depois vocês podem dar uma olhada no canal. Existe uma playlist chamada Deus Não Abandonou Seu Povo. E entre esses vídeos existe um que eu explico todo o capítulo 11 do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. E hoje vamos estar falando um pouco mais exatamente desses versículos aqui que aborda no capítulo 11 de Romanos, falando sobre a oliveira. Então, para entendermos de onde Paulo tirou esses conceitos de oliveira, vamos recorrer ao Velho Testamento, para nos ajudar a entender a figura de linguagem que é usada pelo apóstolo, que foi inspirado por Jesus e Yeshua, para nos ensinar coisas profundas, para entendermos exatamente o significado das suas palavras. Antes de ler essas palavras, vamos recorrer às partes da Bíblia que tem a passagem que fala sobre oliveira. Então, a primeira passagem na Bíblia que fala sobre oliveira, ela está descrita em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, verso 11. Como sempre, né? Temos aqui 3 Bíblias diferentes. Estou com a Viva, estou com a TNM 1983 dos Estados Unidos e 1986 no Brasil, e a Arai, que é a versão que temos as referências Strongs, para nós vermos os significados que ficam aqui bem nesse cantinho aqui, é dicionário. Então vamos lá. Diz assim: mais tarde, a pomba retornou a ele por volta da hora do anoitecer, e eis que havia em seu bico uma folha de oliveira recém-arrancada, e Noé ficou assim sabendo que as águas tinham minguado de cima da terra. A primeira referência de oliveira na Bíblia, ela está ligada com o evento de Noé, quando ele estava na arca, né, por aqueles longos períodos esperando a água baixar do dilúvio. A forma que ele conseguiu discernir que havia a terra seca foi quando ele soltou uma pomba, como mencionou o versículo, e aí quando ela retornou com um raminho de oliveira em seu bico, ele sabia ali que tinha esperança para a humanidade. Então, em outras palavras, oliveira, né, na Bíblia, a primeira menção de oliveira na Bíblia traz um sentimento de esperança.
de vida renovada, de algo novo, de algo além das expectativas, pois Noé sabia que ele poderia descer da arca e começar uma nova vida em um novo mundo. Então, guarde esse conceito. Oliveira, a primeira passagem de oliveira na Bíblia, tem referência à esperança. Aquele sentimento de esperança que Noé teve quando ele viu uma folhinha de oliveira na boca da pomba. É interessante notar que poderia ser qualquer outra árvore, mas foi exatamente a oliveira que estava, o raminho de oliveira, a folha de oliveira estava no bico da pomba. E isso trouxe para Noé, né, muito alívio, pois ele estava bastante tempo ali dentro da arca com a sua família. Vamos agora em outro texto. Agora vamos um pouquinho mais para frente. Deuteronômio, capítulo 24, verso 20. Aqui é a segunda vez que fala de oliveira na Bíblia. Olha só o que diz. Quando bateres a tua oliveira, não deves tu mesmo tornar a revistar os galhos. Deve ficar para o residente forasteiro e para o menino órfão de pai e para a viúva. Quando você sacudir as suas oliveiras para a colheita de azeitonas, não repasse os ramos. O que ficar neles será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. A segunda ocasião em que é dito na Bíblia a respeito de oliveira, segunda vez que aparece nas Escrituras o conceito de oliveira, aqui Deus ele ensina um outro conceito importante para a humanidade, a caridade. Quando eles fossem fazer a colheita, eles não deveriam voltar. Eles fizeram a colheita, sempre sobra, né? Algumas azeitonas nos ramos da oliveira. E aí eles não deveriam retornar para pegar aquelas que sobravam. Esses que sobravam, né? Essas frutas que sobravam, essas azeitonas que sobravam, elas deveriam ficar para o residente forasteiro, para o menino órfão de pai ou órfão e para a viúva. Então, Deus ele traz aqui um conceito de assistencialismo social, quando ele traz na Torá o conceito de oliveira. Você sabia disso? Então, primeiro, que já aprendemos, a oliveira, ela representou esperança para Noé e representou para o residente forasteiro, para o menino órfão de pai e para a viúva, alento, justiça social, tzedaká. Justiça social, tzedaká. Uma palavra hebraica, né? Tzedek, justiça, tzedaká, fazer justiça. E aqui, Deus ele ensina ao povo de Israel, por meio das tuas orientações da Torá, que quando eles fossem fazer a colheita, eles deviam pensar no forasteiro, no órfão e na viúva. Justiça social. Então, esses conceitos de que aparecem na Bíblia são importantes para começarmos a montar o quebra-cabeça sobre o que significa a oliveira do ponto de vista de Deus. Quando nós nos depararmos com essa expressão na Bíblia, né?
das oliveiras, das ilustrações falando sobre as oliveiras. Então, o que está querendo dizer, né? Já aprendemos que ela traz um sentido de esperança e agora estamos aprendendo sobre justiça social, sobre justiça, tzedakah. Vamos agora aprender um outro conceito, que está agora no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, verso 15. Vamos ver o que está dizendo. Aqui vamos começar com o versículo 14. Então, acharam escrito na lei que Jeová, por meio de Moisés, ordenara que os filhos de Israel morassem em barracas durante a festividade do 7º mês. Então, aqueles israelitas acharam nas escrituras, né? Eles estavam voltando ali do exílio babilônico, eles estavam meio desacostumados com alguns dos costumes que já era do seu povo antigo, que era a festividade das barracas, a festa, né? Dos tabernáculos, vamos dizer assim, das barracas. E daí, eles viram que era necessário, né, quando eles tinham retornado de Babilônia para Israel, para repovoar a nação ali, né, o país. E aí eles perceberam que a lei falava que na festividade do 7º mês eles tinham que morar em barracas por um período determinado pela lei. E aí o versículo 15 diz: e que apregoassem e fizessem passar uma proclamação por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: todas as suas cidades é as cidades dos judeus, as cidades de Judá. E Jerusalém é a capital. Então, foi passado, né, foi apregoado, foi determinado, né, pelos líderes religiosos dos judeus que eles deveriam passar por todas as cidades. Era tão importante que todas as cidades deviam saber sobre isso, sobre o cumprimento dessa festividade, festa das barracas, dizendo: saí à região montanhosa e trazei folhas de oliveira e folhas de oleastro e folhas de murta e folhas de palmeira e folhas de árvores ramosas para fazer barracas. Então, o terceiro conceito que estamos aprendendo sobre oliveira, neste caso não é só oliveira, tá? Tem outras também que são relacionadas, que nós não vamos entrar aqui em detalhes. Para nós aqui o que importa é apenas as oliveiras. Então, na festividade das barracas, uma das festividades grandiosas, proféticas, que apontam para o reino milenar de Jesus na terra, de Yeshua, que é a festa das barracas, que há muito foi esquecido por grande parte dos cristãos, por causa de ensinos religiosos, né? E hoje nós vamos ver que as oliveiras, ou a oliveira, ela está relacionada com a festa das barracas. Claro que hoje nós não vamos entrar a fundo o motivo da relação, mas é só para você entender que existe uma correlação entre as oliveiras e a festa das barracas, pois é exatamente com folhas de oliveiras que se constrói as barracas que o povo ficava por uma semana aprendendo humildade, aprendendo justiça, aprendendo tzedakah, né? Olha como está tudo ligado. A viúva, o órfão, o estrangeiro, todos recebiam justiça, especialmente nas festas, né? Todo ano eles recebiam justiça, mas nas festas das barracas não havia diferença entre o rico
entre o pobre, entre o menino órfão, entre o forasteiro, entre a viúva. Todos iam para debaixo de uma barraca feita de folha de oliveira para se humilhar perante a pessoa do Senhor por um período especificado. E o povo passou a sair e a trazê-las e a fazer para si barracas, cada um no seu próprio terraço. Então eles faziam as barracas no terraço da casa e nos seus pátios e nos pátios da casa do verdadeiro Deus. Então no próprio templo, né, nos pátios eles faziam aquelas barracas. Quem vinha de fora, né, para passar a festa das barracas em Jerusalém fazia nesse lugar que era um lugar público. E na praça pública do Portão das Águas, e na praça pública do Portão de Efraim, de modo que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez barracas e passou a morar nas barracas, pois os filhos de Israel não tinham feito assim desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, de modo que veio a haver muitíssima alegria. Então, desde a época de Josué, quando Josué salvou o povo e fez com que o povo entrasse na terra prometida, né? Depois que Josué morreu, o povo passou a deixar de fazer as festas das barracas, como o nosso pai, Yahweh Tsevaot, dos exércitos de anjos, ele tinha decretado em sua lei. Porque o motivo dessa festa era exatamente ensinar ao povo que todos são iguais perante Deus, que todos saíram do Egito e todos foram morar em barracas. Então, a segunda coisa que aprendemos do conceito aqui das oliveiras é que ela está relacionada com a festa das barracas, que aponta para o milênio. Agora vamos ver um outro conceito que nós vamos aprender agora em Salmos, capítulo Salmos, verso, né? Que ele é cântico, então é verso. 52, verso 8. Isso aqui, olha, vamos ver um pouquinho o contexto aqui, ó. Vamos no contexto aqui para a gente ficar bem familiarizado. Vamos lá, Salmo 52, 1 adiante. Por que te jactas do que é mal, ó poderoso? A benevolência de Deus existe o dia inteiro. Tua língua maquina adversidades, afiada como navalha, trabalhando com dolo. Amastes o mal mais do que o bem, a falsidade mais do que a justiça. Amaste todas as palavras devoradoras, ó língua enganosa. O próprio Deus também te demolirá para sempre. Ele te derrubará e te arrancará da tua tenda, e certamente te desarraigará da terra dos viventes. E os justos o verão e terão medo, e rir-se-ão dele. Eis o varão vigoroso que não põe Deus por seu baluarte, mas que confia na abundância de suas riquezas, que se abriga nas adversidades por ele. Mas eu serei qual oliveira frondosa na casa de Deus. Confio deveras na benevolência de Deus, por tempo indefinido, para todo sempre. Então o salmista aqui, ele faz uma separação entre os maus, que confiam nas suas próprias riquezas, na sua língua que causa dano, maldade, em vez de confiar na benevolência de Deus. Aqueles que não colocam Deus como seu baluarte, ou seja, sua proteção, sua força, sua fonte de vida, eles acabam causando adversidade a si mesmos. Mas, como o texto do salmista disse, o salmista que escreveu esse salmo, disse:
Serei qual oliveira frondosa. Aonde? Na casa de Deus. Confio deveras na benevolência de Deus por tempo definido para todo sempre. O salmista nos ensina aqui uma lição muito importante. A lição aqui é que os justos, eles são comparados à oliveira frondosa na casa de Deus. Bom, o que significa isso? Uma oliveira frondosa na casa de Deus. Aqui, olha, o verso do 9 responde: Vou elogiar-te por tempo definido, pois tomastes ação, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos que te são leais. Então, as oliveiras frondosas na casa de Deus elogiam a Deus. Esperam no nome de Deus, Yahuwah Tsevaot. Porque todos estes sabem que Deus é bom. Então, a comparação dos justos que esperam em Deus, a Bíblia faz esta conexão entre oliveiras. Isso tudo é apenas uma base para vocês entenderem o texto de Romanos. A base profética, a base das Escrituras. Ok? Vamos agora entender o que significa a oliveira na Bíblia, né? Além desses sentidos que nós já demos a ela. Justiça social, esperança, né? A fé em Deus, a pessoa justa que elogia a Deus e espera nele. Todas essas coisas que estamos vendo agora, né? Todas relacionadas com justiça, com praticar o bem, fazer coisas boas para o próximo, para o necessitado, o sentimento de algo bom que vai chegar, que vai acontecer, uma nova novidade, né? Uma novidade de vida. Tudo isso está relacionado com a oliveira. Agora vamos entrar nos profetas. O profeta Isaías, capítulo 17. Ishaiahu 17, verso 6. Veja algo interessante que o profeta passa a dizer. E terá de remanescer nele uma rebusca como quando se rebate a oliveira. 2 ou 3 azeitonas maduras no topo do ramo. 4 ou 5 nos galhos frutíferos da mesma. É a pronunciação de Jeová, o Deus de Israel. Qual que é o contexto? O contexto aqui é sobre Israel. Vamos começar a entrar, né, na questão aqui de Israel. Diz assim, ó: Este é o julgamento de Deus contra Damasco, capital da Síria. Veja Damasco, sumiu, já não é mais uma cidade, é um montão de ruínas. As suas cidades estão vazias de gente, são ocupadas por ovelhas que por ali pastam e se deitam sem que ninguém a espante. Pulou 2 capítulos, gente, desculpa. A força de Israel e o poder de Damasco acabarão. Olha aqui. A força de Israel e o poder de Damasco. Então, Israel tinha feito uma aliança com a Síria, né? Damasco, capital da Síria. E eles confiavam mais nos sírios do que no Deus da salvação deles. Então, o profeta Isaías está falando contra eles, contra Israel, contra Damasco, que eles pereceriam. Não haverá quem escape da destruição na Síria. Então Deus estava profetizando que a Síria, que era para os israelitas, os judeus, a tribo do norte, refúgio,
Em vez de confiar em Deus, eles confiavam mais nesses reis, né? Nesses impérios. Aqui estava falando que esse império seria destruído. Todos vão desaparecer como desapareceu a grandeza do reino de Israel. Aqui está falando que a grandeza do reino de Israel foi minguando. Olha só o que é que diz aqui, no verso 4. Naquele dia, estou lendo aqui agora. Naquele dia terá de acontecer que a glória de Jacó ficará rebaixada e até mesmo a gordura de sua carne emagrecerá. Essa versão aqui agora. E quando a Síria for destruída, Israel perderá o resto de a sua antiga grandeza, quando a fome e a pobreza tomar conta da terra. Então, reparem que o texto está falando sobre Jacó, sobre Israel. E aí agora, no verso 5, fala: e terá de acontecer que quando o ceifador vamos ver aqui o que significa, né? Então, tá aqui, ó. Ceifar a colheita. Processo de colheita. Isso mesmo. Ceifador. Katsir, em hebraico. Então, quando o ceifador recolher os cereais em pé no seu próprio braço, ceifar as espigas, ele terá de tornar-se como quem respiga as espigas na baixada de Refaim. E agora entra o texto que nós estamos falando. E terá de remanescer nele uma rebusca. Mas, agora aqui, ó. Mas alguns habitantes, muitos poucos, vão escapar. Eles vão ser como azeitonas, que ficam nas galhas mais altas das oliveiras, e sobram 4 ou 5 depois da colheita. É isto que vai acontecer a Israel e a Damasco. Percebam que Isaías está profetizando a respeito de algo que aconteceria à nação de Israel. Depois de você ver uma oliveira vistosa como esta, né? Cheia de frutos, azeitonas, depois da colheita, depois que passa a colheita, apenas alguns grãos ficam na árvore. E é exatamente isto que o profeta Isaías está prefigurando para Israel. Ou seja, haveria em Israel alguma coisa relacionada a eles como oliveiras, como azeitonas, né, na oliveira de Deus, passarem por uma poldagem, como mencionou aqui, né? No verso 5, ceifador. Ou segador. Ou lavrador. Cada versão optou por uma forma diferente de dizer que passaria um ceifador sobre Israel e sobre a Síria. Talvez você está se perguntando, mas isso já se cumpriu. Tudo bem. Realmente, muitas dessas palavras
descritas aqui no Isaías, capítulo 17, realmente se cumpriram. Mas lembre que as profecias são cíclicas. O que significa isso? Que elas sempre estão se repetindo. Essas palavras de Deus, elas se cumpriram, teve um primeiro cumprimento e terá um cumprimento maior, que vocês vão ver depois aqui no nosso estudo de hoje. Vamos agora passar para uma outra parte de Isaías, agora 24, verso 13. Solucei. Diz assim: pois assim virá a ser no meio da terra, no meio dos povos, igual a batedura da oliveira, igual a rebusca quando acabou a vindima. O que está sendo falado aqui a respeito de Israel? O que está falando, né? Não vamos ver todo o contexto, mas aqui está falando uma pronunciação contra Israel. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Essa Bíblia usou até um parêntese. Porque realmente é sobre Judá que está falando. Embora aqui as outras versões não falem, né? Não tem o termo Judá no texto aqui. Aí tem um parênteses aqui, Judá. O Senhor está destruindo a terra de Judá, transformando-a num enorme deserto, com poucos habitantes espalhados por toda parte. Então esta é a mensagem que Deus está falando para Israel. E veja que ele começa a relacionar a nação de Israel, como nós vimos lá no capítulo 17:6, né? Falou que Israel se tornaria como uma oliveira que depois que passa, né, o ceifador, o agricultor ali na colheita, fica ali apenas alguns bagos de azeitona na árvore. Quer dizer, ele está querendo dizer que depois que Deus ele julgasse Israel, só sobraria na oliveira poucas azeitonas. Está entendendo o que está querendo dizer? Ou seja, haveria poucos frutos. Agora, aqui está falando de novo sobre o julgamento de Israel. Perceba que é sobre Israel. Vamos lá no 13. O 12. A cidade não passa de um monte de ruínas vazias com seus portões arrombados, e toda a terra acontece o mesmo. Só escapou um resto do povo. Um resto. Como as azeitonas e uvas que sobram depois da colheita. Só que aqui está falando que Deus iria fazer uma separação. Ele traria julgamento na cidade, traria julgamento aos judeus, sobrariam poucos aprovados, e aí depois no verso 14 diz, para a esperança: mas os que escaparem vão cantar e gritar de alegria, e os que vivem no ocidente louvam a majestade de Deus. Ou seja, desde o mar. Desde o grande mar. E aí continua. E os que vivem no Oriente dão glória ao Senhor, Deus de Israel. Tá vendo que essa profecia, ela tá falando sobre o milênio? Aponta para o reino milenar? Porque aqui ele tá falando do Ocidente e tá falando do Oriente. Ou seja, não judeus dariam glória a Deus. Quando Deus fizesse o quê? Fizesse esta limpa na nação de Israel.
Então, como isso pode já ter acontecido, sendo que nós não observamos as pessoas que moram no Oriente e no Ocidente dando glória a Deus? Sim, podemos ouvir gente cantando lá do fim do mundo, da extremidade da terra. Qual que era o cântico que eles estavam cantando? Glória ao justo, mas eu sinto o coração pesado de tristeza e de dor, porque a maldade continua reinando na terra, em toda a parte há mentiras e traição. Então Isaías ele tinha visto isso, né? Essa cena maravilhosa daqui para cima, mas ele colocou aqui a opinião dele, né? Que embora ele estava vendo aquela coisa maravilhosa de Deus ele passar a reverberação e limpar a nação e sobrar poucos frutos, e aí os que sobrarem cantarem, e de toda a extremidade da terra, do norte, do leste, do oeste, do sul, as pessoas em todos os cantos da terra glorificando a Deus. Isso aponta para quando Yeshua HaMashiach ele volta na sua presença gloriosa e livra os judeus restantes da grande tribulação, da aflição que eles estarão passando. E em todo o canto da terra haverá judeus verdadeiros, filhos de Abraão, nascidos pela fé, louvando a Deus, glória ao justo. No caso, Yeshua HaMashiach. E também seu Pai celestial. Mas Isaías, ele, ao mesmo tempo, ele fala que estava triste, porque a maldade reinava na terra. As pessoas continuavam fazendo mal. Olha só o que diz aqui nessa nota. No reino de Cristo visível, na terra, né, lógico, o Senhor visível, Jesus, julgará toda a terra, trono em Sião, e julgará o primeiro e o segundo céus. Então essa é uma nota, né, da Bíblia aqui. Então vamos continuar. E os homens vão continuar sofrendo com o medo e a morte de toda a terra. Vamos um pouquinho para frente aqui. Veja que essa profecia, ela realmente trata-se do futuro. Olha o que diz aqui. Naquele dia o Senhor vai castigar os anjos caídos do céu e os reis orgulhosos das nações aqui na terra. Você pode até querer forçar Isaías capítulo 24 falando que já aconteceu. Mas não tem como, por causa dessa passagem. Quando Deus julgar os anjos caídos, exército dos altos, né? E os reis do solo, você vai saber que isso cumpriu. E é interessante que, além do julgamento deles, né? Fala aqui que eles vão ser presos em prisões. Aí é o ponto em que queremos chegar do texto. Então, o Senhor do Universo vai reinar em Jerusalém. No caso, Jesus, tá? Jesus vai reinar em Jerusalém. Com o seu trono sobre o Monte Sião. Então, talvez você pense assim, ó, o trono de Deus é nos céus. Não, o trono de Deus, o Pai é nos céus, certo? Mas o trono do Deus Filho, Yeshua HaMashiach, vai ser estabelecido aonde? No Monte Sião, em Jerusalém. Aí tem gente que faz uma bagunça, né? Fala que é Nova Jerusalém, que o Sião é Sião espiritual dos céus, mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando do Senhor do Universo vir reinar na terra, exatamente no Monte Sião.
diante dos líderes de seu povo. Tá vendo? Os líderes do seu povo. Pedro, Paulo, Tiago, os profetas e todos os que morrerem fiéis a Cristo, em Cristo. E haverá tanta glória que ele vai parecer que o sol e a lua perderam o brilho. De tanta glória que vai ser o Senhor Yeshua em Jerusalém. Vai ter tanta glória que vai parecer que o sol e a lua perderam seu brilho, de tanta glória. Por isso que aqui, olha, nessa versão, fala assim, ó. A lua cheia ficou encabulada e o sol brilhante ficou envergonhado. Pois Jeová, né, aqui tem um tetragrama, né, que representa Jesus, no caso, dos exércitos, tornou-se rei no Monte Sião. Ou seja, Jesus se tornando rei no Monte Sião. É importante, pessoal, vocês entenderem isso, porque Jeová, o Pai, ele já é rei há muito tempo. Ele nunca deixou de ser rei. Ele é rei dos exércitos, né? Ele é rei do universo, ele é rei de tudo. O Jeová que vai se tornar rei em Sião, no Monte Sião, aqui em Jerusalém, é o Filho, não é o Pai. O Pai já é rei sobre todas as coisas. Tanto é que Satanás falou assim, ó, essa terra foi-me dada. Todos esses reinos eu te darei se me prestar um ato de adoração, pois foi-me dado. Quem deu para Satanás o reino? O Pai. Porque o Pai é o dono absoluto. Então ele deu o reino da terra para Satanás. Mas não deu o reino dos céus para Satanás. Então, o Pai, Jeová, Yahuwah, o Pai de Jesus, ele é rei eterno, pessoal. O que se torna rei, quando a Bíblia fala e Jeová se torna o rei, não está referindo-se ao Pai. Está referindo-se ao Filho, quando ele reinar em Sião. Quando ele estabelecer seu reino milenar em Sião. Falamos sobre todas essas coisas para salientar apenas o ponto aqui, olha, das oliveiras, porque está trazendo a correlação do que nós vamos estudar para frente, para vocês entenderem o contexto. Em toda a terra acontecerá o mesmo, só escapou um pouco restante do povo. Então, olha só, aqui está profetizando que os judeus serão poucos quando Deus ele trazer o seu julgamento. E vai aparecer como azeitonas e uvas que sobram depois da colheita. Vamos agora identificar realmente quem é a oliveira, do ponto de vista bíblico. Vamos agora para o profeta Jeremias, que foi incumbido pelo Espírito Santo de nos ensinar isso. Jeremias capítulo 11, verso 16. Claro que a gente tem que ver o contexto, né? Senão a gente nunca vai entender. A Bíblia não pode ser lida sem contexto. Então o 15 já é suficiente. Que direito tem meu povo de continuar vindo ao meu templo depois de tamanha infidelidade? Meu povo querido, vocês ainda pensam que há promessas e sacrifícios conseguirão evitar o castigo e o sofrimento e devolver a antiga alegria? Então, aqui, olha, é claro que Deus, por meio do profeta Jeremias, estava falando sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, sobre os israelitas. Meu povo, vocês têm um Deus para cada cidade, e os altares de Baal, onde vocês queimam pó perfumado, estão espalhados pelas ruas de Jerusalém. Isto é uma loucura e uma vergonha nacional. Então, a mensagem de Deus aqui era para os judeus. Entende? E aí, depois que você entender o que é a mensagem de Deus para os judeus, veja o que está falando aqui. Ó. Esse é o ponto. No passado, o Senhor chamava vocês de oliveira verde. Essa outra versão diz: oliveira frondosa, bonita com frutos,
e no aspecto é o nome pelo qual te chamou Jeová. Então, no passado, o Senhor chamava vocês de oliveira verde, bela e de se ver, bela de se ver e carregada de frutos. Então, Israel, biblicamente, é a oliveira de Deus. E no passado, quando Deus chamou Israel do Egito, quando deu a lei Torá, entregou a Torá no Pentecostes, por meio da mão do mediador e da mão de Moisés, o mediador humano, e anjos, ou Yeshua HaMashiach, né, como mediador entre Deus e Moisés, né, porque Moisés não falou com Deus, ele falou com o Mashiach, Yeshua, no monte, na sua pré-existência. E aí, Deus havia chamado esta nação de oliveira verde, bela de se ver e carregada de frutos. Israel, do ponto de vista de Deus, era a oliveira. Então, com esse versículo da Bíblia, podemos então dizer que a oliveira na Bíblia representa Israel, o povo de Deus. Os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão significam a oliveira. Do ponto de vista de Jeremias aqui, olha, eram os judeus da época dele, que foi chamados de oliveira verde, belas, carregadas de frutos. Mas agora, no meio do barulho da batalha, ele acendeu uma grande fogueira ao seu redor e queimou seus ramos. E os frutos. Esta passagem é fundamental para você entender o que aconteceu com os judeus. Tanto é que nós vamos até deixar aqui aberto e vamos agora deixar sempre esse texto aberto aqui, ó. Esse texto vai ficar aberto, tá? Até o restante do estudo vai ficar aberto. Porque é importante que nós entendamos o que acontece com Israel, a oliveira de Deus, e como Deus ele trata com as pessoas. Israel foi infiel a Deus, como nós vimos aqui nos versos anteriores. Eles prestavam sacrifícios idólatras no templo, né? Eles iam ao templo achando que iriam ser desculpados depois de terem feito coisas erradas, ofendido a Deus, né? Praticando vários tipos de idolatria. Como você pode ver aqui nos outros textos, né? Olha, altares a Baal, tá vendo? Olha, vocês vão ver aqui, olha. Então, em toda a cidade de Judá, em Jerusalém, a capital, o povo vai pedir ajuda aos ídolos, os falsos deuses que eles costumavam adorar com incenso. Será inútil, porque esses ídolos não podem ajudar do meu castigo. Deus já estava profetizando, meus queridos, que Israel, o povo de Israel, eles receberiam um julgamento na parte dele, que ele precisaria queimar certos ramos, queimar os ramos, lançar na fogueira os ramos imprestáveis. A oliveira bonita, frondosa, maravilhosa de Deus iria ser substituída. Não a oliveira, mas os ramos, por ramos que davam frutos. Neste contexto, nós vamos ficar elucidados do que o apóstolo Paulo
estava realmente falando. Vamos agora para o texto, então, de Paulo em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, a partir do... Vamos ler o contexto todo, né? Pra gente entender certinho. Não tem pressa, né, pessoal? A palavra de Deus não tem pressa. A gente perde, às vezes, uma tarde toda assistindo Netflix, né? Seriados. E para, às vezes, um vídeo aí instrutivo como este, de 50 minutos, né? Vai passar um pouco. A pessoa fica impaciente, né? Não consegue ver, né? Mas consegue ver um filme de 2 horas. Consegue ficar a tarde inteira jogando videogame, consegue... Não tô julgando ninguém, tá bom? Mas vamos rever as nossas prioridades aí, tá bom? Então vamos lá, ó. Aqui é um assunto que vai mudar a tua vida por completo, se você entender esse conceito da oliveira. É muita revelação do nosso Senhor Yeshua por meio dos profetas. Vamos lá. Pergunta então, será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus rejeitou os israelitas? Que isso nunca aconteça. Deus não rejeitou os israelitas. Deus não substituiu os israelitas pela igreja. Deus não virou as costas para seu povo. Não aconteceu isso. Aqui diz, pois eu também sou israelita, do descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo fala que ele era israelita. Se Deus tivesse rejeitado os israelitas, ele seria rejeitado. E ele falou que ele era israelita. Como é que Deus poderia ter rejeitado os israelitas se ele era israelita? Deus não rejeitou o seu povo. Guarde isso na sua cabeça. Deus não rejeitou o seu povo. De novo, Deus não rejeitou o seu povo, Israel, a qual primeiro reconheceu. Então, os israelitas, que foram reconhecidos primeiro que os gentios, não foram rejeitados por Deus. É o que o apóstolo está falando aqui. Então, teologia da substituição é um dos ensinos mais demoníacos que existe, que afasta a pessoa do entendimento bíblico e do próprio Jesus, da própria igreja de Cristo, do corpo de Cristo, que é composto obrigatoriamente por judeus e gentios. Não existe igreja só gentia. Precisa ter judeus. Mas esse conceito não bate nos conceitos das religiões, principalmente das religiões cristãs ou da cristandade que nós conhecemos hoje. Ora, não sabeis que as escrituras, ou a escritura, ele está falando da Torá, ele está falando dos escritos dos profetas, né? No caso, dos escritos, né? Samuel, no caso. Samuel e Reis. Diz em conexão com Elias, quando ele pleiteou perante Deus contra Israel, ou seja, vocês não sabem o que aconteceu, qual foi a resposta que Deus deu a Elias quando ele pleiteou a Deus contra Israel. O assunto é contra Israel. Ou se é verdade que Deus rejeitou os judeus como as religiões ensinam, então Paulo está dizendo aqui, usando o exemplo de Elias de forma errada. Porque Elias falou contra os judeus, contra o Israel, e olha a resposta que Deus deu para Elias. Jeová, Elias fala para Jeová, né, para o Senhor. Jeová, mataram os teus profetas e solaparam os teus altares, e só eu sobrei.
Só ele, o profeta Elias. E eles estão procurando a minha alma. Então essa era a mente que Elias tinha. Ele achou que só ele tinha restado. Só que a resposta de Deus foi outra. Diz assim: no entanto, o que ele diz, a pronunciação divina, com as palavras de Deus, deixei remanescer. Talvez agora você comece a entender por que Deus profetizou que haveria poucas azeitonas, né? Poucas azeitonas na oliveira quando ele julgasse Israel. Tá entendendo? Deixei remanescer para mim 7.000 homens, os quais não dobraram os joelhos diante de Baal. Deste modo, portanto, apresentou-se também na época atual, Paulo falando que do mesmo jeito que Deus sobrou um restante na época de Elias, na época atual do apóstolo, um restante. De quê? De judeu. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou colocar aqui, olha, na mesma Bíblia, para a gente poder pegar a parte de cima, né? E aqui é Romanos 11. Então aqui em Romanos 11, está falando que Deus deixou remanescer. E Paulo falou que, do mesmo modo, também, na época atual, um restante. Tá vendo? Por isso que aqui, olha, acendeu uma grande fogueira ao seu redor e queimou os ramos e os frutos. E aqui está falando de remanescente. E aqui está falando de restante. Tudo bem? Vamos continuar. Segundo sua escolha, devido à benignidade merecida. Segundo a escolha de Deus, sobrou um restante de judeus que não abandonaram a Deus. Esses judeus, eles representavam os ramos bons. Paulo, Pedro, Tiago, Tomé, todos aqueles apóstolos, Maria, né? Todos os outros judeus que aceitaram, né, o nosso Senhor Salvador, eles representavam a oliveira boa, que não seria quebrada, desarraigada. Eles representavam os ramos das oliveiras, da oliveira principal que é Israel. Ora, se é por benignidade merecida, já não é mais devido a obras, senão a benignidade merecida não se mostraria mais benignidade merecida. O que Paulo está falando aqui? Ele deixou remanescer um restante por causa da sua bondade, e não por causa da obra dos judeus, entendeu? Não é por causa das obras dos judeus que Deus usou de bondade para com os judeus. Na verdade, todos mereciam a morte, todos nós merecemos a morte. Ele usa de bondade merecida para conosco porque ele é bom. Se fosse por causa de obras, continuaríamos na lei mosaica, cumprindo ordens e regulamentos para ser justificados por obras. Mas que Paulo está falando que o que permitiu Deus deixar um restante, que se aplica à época atual que ele escreveu e aplica-se hoje também, de judeus verdadeiros, judeus carnais e verdadeiros, discípulos de Yeshua.
é porque ele teve misericórdia do povo judeu. O que então? A própria coisa que Israel está buscando seriamente não obteve. Israel carnal, os filhos de Israel, os judeus, eles buscavam por meio da lei a justificação. Eles buscavam seriamente a justificação por meio da lei. Esperavam o Mashiach vir. Só que quando veio, eles não identificaram. Não obtiveram. Mas os escolhidos a obtiveram. Que escolhidos? Que escolhidos? Tá aqui, ó. Deste modo, portanto, apresentou-se também na época atual um restante segundo uma escolha. A escolha é esse. Então, o apóstolo Paulo aqui não está dividindo os judeus, ele não está eliminando os judeus. Ele está dizendo que entre os judeus, um restante escolhido ficaria. Aqui, ó. Um restante segundo a escolha de Deus. Tá falando de quem? Dos judeus, né? Israelitas carnais. E aqui tá falando que Israel, em geral, principalmente os líderes religiosos, eles buscavam seriamente a justificação por meio da lei. Esperavam um Messias, mas quando o Messias apareceu, eles foram incapazes de olhá-lo nos olhos e reconhecer a glória de Deus na frente deles, em carne, em osso. Mas os escolhidos, Pedro, Tiago, André, esses aí obtiveram. Os demais tiveram as suas sensibilidades embotadas. Então, presta atenção nisto. Os demais judeus, os escolhidos, conseguiram observar Jesus. Para vocês entenderem o que significa a oliveira, o que significa ser enxertado na oliveira, qual que é seu papel na oliveira, por que aconteceu isso com Israel. Eu estou explicando tudo nesse vídeo. Esse vídeo é fantástico. Esse vídeo é maravilhoso. Bendito seja nosso Deus por ter me dado esse conhecimento maravilhoso. Por meio das escrituras, do Espírito e por meio do estudo da sua palavra. Bendito seja nosso Pai eterno. Os demais judeus tiveram as suas sensibilidades embotadas. Ou seja, os demais judeus ficaram endurecidos. Enquanto o restante escolhido, Pedro, João, Mateus, Marcos, todos aqueles judeus ali que aceitaram Jesus, que foram escolhidos por Jesus, foram escolhidos pelo Pai, esses foram os escolhidos que restaram da oliveira. Então, vamos lá. A oliveira, como nós vimos até agora, é Israel, os filhos de Abraão. Vamos fazer um desenho aqui, para vocês entenderem. Aqui tá as raízes. Não achei o marrom, né, então? Vamos lá, não sou muito bom de desenho, né? Mas para explicar aqui por meio de desenho. Não tem problema. Então aqui tá a oliveira. Oliveira.
de Deus. A raiz, pessoal, não vamos entrar em detalhe, mas representa Abraão. Isaac, Jacó. E cada tronquinho desse aqui, Judá, José. E aí vai, né? E aí vai. Deu para entender até agora? Então tá. Assim como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono. Gente, esse detalhe é muito importante. Quem deu o espírito de profundo sono para os judeus é Deus. Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até o dia de hoje. Então, a dureza do coração de Israel, o fato deles não conseguirem entender o que estava acontecendo com Machia, com profecias, com apóstolos, com pregação, eles não entendiam nada disso. Porque eles não eram os escolhidos. Eles passaram por um processo de dureza no coração. E Deus que lhe deu esse profundo sono. Foi o próprio Deus. Isaías fala isso. Não vamos ler hoje, mas Isaías fala isso. Também Davi disse que a sua mesa se torne para eles laço e armadilha, e pedra de tropeço e retribuição. Eu expliquei esse texto no outro vídeo, depois vocês podem olhar. Mas, em suma, os próprios judeus, eles se alimentavam de suas próprias verdades e rejeitaram as verdades de Adonai. Obscureceu-lhes os olhos, quem? Deus, para que não vejam e sempre curvem as suas costas. Além de Isaías, Davi também fala que Deus obscureceu-lhe os olhos. Então, Deus que não permitiu que os judeus entendessem o Machia. Portanto, olha só o que Paulo pergunta. Pergunto: tropeçaram eles de modo que caíram completamente? Completamente eles caíram? Eles tropeçaram completamente por matarem o Machia? Que isso nunca aconteça. Aprende do apóstolo Paulo. Ele era versado na lei. Não era só por causa do versado na lei, mas o Espírito Santo dominava esse homem. Ele escrevia pelas palavras de Deus, por meio do Espírito Santo. E ele está testemunhando que os judeus, eles não caíram completamente. Então, como que as religiões podem ensinar para as pessoas que os judeus, eles perderam o favor de Deus? Sendo que o apóstolo Paulo está falando que não. Que nunca aconteça. Mas, por seu passo em falso, o apóstolo fala aqui que o que aconteceu com os judeus foi um passo em falso. Você já deu um passo em falso? Você já deu um passo em falso? Talvez você não precisou de cair. Foi só um passo em falso. O passo em falso dos judeus resultou no quê? A salvação para a pessoa das nações. E isso Deus usou para incitá-los ao ciúme. Então, pessoal, do momento em que os judeus eles rejeitam o Filho de Deus e matam, até hoje,
Estamos vivendo num período que a Bíblia chama de incitá-los ao ciúme, ou tempo das nações. Tempo das nações, tempo que as nações têm, que recebem o evangelho, que aceitam a salvação, e os judeus endurecidos em seus corações. Mas nós, como cristãos, devemos incitá-los ao ciúme, para mostrar que eles estão perdendo algo maravilhoso, que eles eram donos, detentores. E aonde entra a oliveira aí? Estamos chegando. Ora, se o seu passo em falso significa riqueza para o mundo, o passo em falso dos judeus foram desprezar o Filho de Deus. Isso significou para o mundo, Paulo falou, riquezas. E o seu decréscimo, os judeus, eles... Lembra que nós falamos que a oliveira seria agitada e sobrariam poucas azeitonas? Era o profeta Jeremias falando e o profeta Isaías falando sobre isto. Há muito tempo antes já falava. Há muito tempo antes já falava que Deus lhe colocaria uma fogueira para queimar os frutos e os ramos da sua oliveira, verde e bela e carregada de frutos, pois eles não estavam produzindo frutos. Por isso Deus tinha que passar na nação e agitar e chacoalhar, e quem não tivesse produzindo fruto, ele quebrava os galhos, jogava no fogo. Então, havia um decréscimo do ponto de vista de Deus com relação aos judeus. A maioria deles estavam saindo da oliveira dele. Embora eram filhos de Abraão, eles não estavam se comportando como filhos de Abraão pela fé. Por isso Deus estava arrancando esses galhos. Então, e o seu decréscimo, o decréscimo dos judeus carnais como oliveira, riqueza para as pessoas das nações, quanto mais significará o pleno número deles. Veja como que diz aqui, olha, a versão viva. A versão viva não, a versão mensagem. A próxima questão é: os judeus foram derrotados? Excluídos para sempre? A resposta é um enfático não. Ironicamente, eles deixaram a porta aberta quando saíram. E os de fora, nós, gentios, entraram. O resto vocês sabem, os judeus começaram a pensar que talvez tivessem perdido uma coisa boa, incitá-los ao ciúme aqui. Mas, se a saída deles impulsionou essa migração mundial de não-judeus para o reino de Deus, imagine o efeito da volta deles, que lindo retorno será. Entendeu? Paulo está falando aqui, pessoal, que os judeus, embora estão endurecidos, eles saíram por um tempo para gentios entrar. É os tempos dos gentios, falados na Bíblia. Jesus falou em Lucas 21. Os judeus saem, se endurecem, são quebrados da oliveira e começa a ver na oliveira o enxerto. Então vamos lá, novamente. Você já sabe o que significa, né? Os ramos, né, tal. Então tá aqui, ó. Tava aqui a oliveira de Deus. Não estava dando fruto, não? O que Deus fez? Pegou um bocado desses caras e fez assim, ó.
pegar um verde escuro aqui. Começou a enxertar ramos na oliveira. Lembrando que essa mais clarinha, judeus carnais. E aqui, judeus que recebem a adoção pela fé. E onde são esses judeus pela fé? Esses ramos vêm das nações, gentios. Agora falo a vós, os que sois pessoas das nações. Paulo estava falando para as nações agora. Aqueles ramos enxertados. Visto que sou, na realidade, apóstolo para as nações, glorifico o meu ministério, para que, de algum modo, possa incitar, olha de novo falando do ciúme da minha própria carne e salvar alguns dentre eles. Mas, se serem lançados fora significa reconciliação para o mundo, o que significará o acolhimento deles, senão a vida dentre os mortos? Mas não quero que continuais falando deles. São vocês os de fora que me preocupam. Falando sobre os das nações, né? Ele está preocupando com as pessoas das nações, que ele era apóstolo para as nações. Então ele queria fazer com que os parentes dele vissem que eles estavam perdendo alguma coisa. Os chamados da casa, esperando que eles percebam que estão perdendo, que queiram se envolver com Deus e no que Deus está fazendo. Se a queda deles iniciou essa migração em escala mundial, sua recuperação produzirá algo ainda maior. Uma volta em massa para casa. Aqui verteu. E isso significará acolhimento deles, senão a vida dentre os mortos? Então, a reconciliação dos judeus... Não. Pois, se serem lançados fora significa reconciliação para o mundo, quando eles foram lançados fora, o mundo se reconciliou com Deus, o que significa o acolhimento deles, ou a volta, ou retorno deles? Senão vida dentre os mortos. Entende que Deus, ele, por meio de apóstolo Paulo, não está falando que ele abandonou definitivamente Israel, mas que ele endureceu o coração do povo de Israel para que nós pudéssemos entrar. É isso que é a mensagem do Evangelho. Além disso, se a parte tomada como primícia é santa, a massa também é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Paulo está falando que se a raiz, Abraão, é santo, os ramos também são. Ou seja, os judeus, eles são santificados por causa da raiz de Abraão, por causa de Abraão. Desculpa. No entanto, se alguns dos ramos foram arrancados, alguns, não todos, dos ramos foram arrancados,
Você lembra de quê? Acendeu uma fogueira ao redor e queimou os ramos e os frutos. Tá vendo que Paulo tirou essa ideia de Jeremias? Mas tu, das nações, embora sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles e te tornaste compartilhador da raiz, compartilhador da fé de Abraão, pessoal. Raiz é Abraão. De untuosidade da oliveira, não exulte sobre os ramos. Não se exulte sobre os judeus. Os gentios não devem exultar sobre os judeus. É o que está falando o texto. Então, os gentios não podem se exultar sobre os ramos que foram arrancados. Veja o que diz assim. Assim, é possível dizer, outros ramos foram podados para que eu pudesse ser enxertado. Muito bem, mas eles foram podados porque eram dispensáveis, não mais ligado pela fé. Tá vendo? O que liga os filhos de Abraão? A fé. Quem quer ser filho de Abraão precisa ter fé de Abraão. Entende? E pelo compromisso com a raiz, compromisso com Abraão. A forma que Abraão via Deus, obedecia a Deus. Eles perderam esse compromisso. A única razão pelo qual vocês estão na árvore é porque o enxerto de vocês pegou. Ou seja, exerceram fé em Cristo. Quando crerem e porque vocês estão ligados à raiz, que é Abraão, que nutre a fé. Por isso, não fiquem vaidosos, sejam humildes e prontos em relação à raiz, que vos mantém verdes e vivos. Então, a fé de Abraão, que resultava no descendente prometido, Machia, é o que tem que suprir todos os que são enxertados. Abraão olhava para o Mashiach e via o Mashiach como a solução dos problemas da humanidade. Essa era a fé que Abraão tinha. A fé que Deus era capaz de fazer qualquer coisa que ele quisesse. E quando você se torna filho de Abraão, você também tem essa fé. Você acredita que o Mashiach é capaz de fazer qualquer coisa que ele se propôs fazer pelo nosso benefício. Você se torna filho de Deus. Então, cuidado, né? O mistério aqui das oliveiras é isso. Visto que Israel, eles não produziram frutos, como o Mashiach falou, vou tirar-lhes o reino e dar a outra nação que produza fruto. Quem que é esse Israel que eu estou falando? Não é a nação inteira de judeus, não. Eram líderes religiosos, eram as pessoas que não aceitaram Jesus. Foram quebrados e lançados fora. E aí, vou dar a uma nação que produz fruto. O que significa isso? Gentios que iriam ser enxertados na oliveira para produzir fruto. Então, olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, tampouco te poupará a ti. Ou seja, se Deus não poupou os judeus, que eram naturais, filhos de Abraão por natureza, por causa da falta de fé deles no Mashiach, se nós também mostrarmos falta de fé por falarmos que Deus desprezou os judeus, né? Ou perdermos nossa fé no Mashiach, Deus também nos tirará facilmente da sua oliveira, do seu povo. Eis, portanto, a benignidade e a severidade de Deus, a bondade e a severidade. Para com aqueles que caíram, a severidade. Quem caiu? Israel caiu. Um passo em falso, severidade. Mas contigo, os nações, a benignidade de Deus, desde que permaneças na benignidade, na bondade, imerecida.
senão eu também, senão tu também serás cortado fora. Eles, os judeus, também, se não permanecerem na sua falta de fé, serão enxertados novamente. Interessante, né? Olha aqui. E se não se sintam superiores aos ramos podados que caíram ao chão. Se eles saíram do estado de morte, poderão muito bem ser enxertados outra vez. Deus pode fazer isso. Ele é capaz de enxertos milagrosos, porque se ele pôde enxertar vocês, ramos cortados de uma árvore qualquer, numa árvore de pomar ou na árvore boa, né, na sua oliveira, ele não terá dificuldades de enxertar de volta na árvore de origem os ramos que cresceram nela, os judeus. Alegrem-se por estar na árvore e espere o melhor para os outros. Você que é cristão, que você recebeu um enxerto, você agora pertence à árvore, você pertence a Israel, você tem que se alegrar e orar pelos judeus. Entende? Aí o verso 25 diz: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes desse segredo sagrado, a fim de que não sejais discretos aos vossos próprios olhos, que a obtusão da sensibilidade aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado o pleno limite de pessoas das nações. Vamos ler na mensagem. Quero ser mais claro possível, amigos. O assunto é complicado. É fácil interpretar errado o que está acontecendo com Israel e, com arrogância, presumir que vocês, as nações, os crentes, os gentios, são a realeza e eles, os judeus, apenas o povão excluído, que Deus excluiu, que Deus arrancou. Mas não é assim. Não é assim. Não é assim. Paulo está falando. Não é assim. Essa dureza da parte de Israel em relação a Deus é temporária. A obtusão das sensibilidades aconteceu em partes, não todo Israel, em partes, até que tenha entrado o pleno número de pessoas das nações. Ou seja, eles estão endurecidos temporariamente até que as pessoas das nações entrem. É a profecia de Jesus em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 21. Israel seria pisada pelas nações até se completar os tempos dos gentios. Quando se completa o tempo dos gentios, os judeus que estão endurecidos se amolecem, se arrependem de seus pecados e retornam para o Mashiach. É a mensagem do Evangelho de Cristo, do apóstolo Paulo. Antes do fim de tudo haverá um Israel aperfeiçoado. O que seria o Israel aperfeiçoado? Desta maneira, todo o Israel será salvo. Antes do fim de tudo, haverá um Israel aperfeiçoado. O que é o Israel aperfeiçoado? O Israel aperfeiçoado é exatamente no fim dos tempos, Deus ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar e vai enxertar novamente os judeus arrependidos. Aí, todo Israel, a oliveira, o segredo da oliveira é isso, pessoal. Todo Israel será salvo. Quem que é todo Israel? Judeus que permaneceram na oliveira
gentios que foram enxertados e judeus que serão novamente enxertados no último período, quando Jesus voltar. O grande arrependimento dos judeus que vai acontecer. Assim todo Israel será salvo. Por quê? Porque um libertador sairá de Sião, Yeshua, nós vimos já os textos falando sobre isso, lá em Isaías. Ele vai sair de Sião e afastará de Jacó as práticas ímpias ou os pecados. E ele vai limpar Jacó. Ele limpa os judeus. Os judeus pecaminosos, imperfeitos, que as pessoas hoje odeiam, né? A gente tem que amar os judeus, mas as pessoas hoje odeiam, né? Falam que matou Jesus, que eles não têm mais parte no reino. Para essas pessoas, Jesus vem na segunda vez para limpá-las. Só que lembrando que vai ser poucas pessoas, né? Em comparação com a grande maioria dos gentios. Porque essa limpeza está sendo prefigurada e isso dura desde a época em que eles mataram Machia. Tá vendo? Como que a profecia é maravilhosa? Então, vamos ver aqui alguns. É aqui mesmo. Alguns desenhos só para nós. Salvei, né? A oliveira representa Israel, que consequentemente foi enxertada por gentios. Vamos fazer um outro estudo sobre os frutos. O que significa os frutos?